Ruth, capítulo 1. Vamos começar a história do livro de Ruth, aqui no Antigo Testamento. Na primeira parte do capítulo, você consegue entender a origem de Ruth. Ela era nora de Noemi. A primeira parte do capítulo, então, traz um pouco do sofrimento e da história de Noemi, que era casada com um homem, ficou viúva. Ela tinha 2 filhos homens, um casado com Orfa, outro casado com Ruth. Ou seja, a relação de Ruth com Noemi era uma relação muito amorosa de nora para sogra, ok? E aí morreu os 2 filhos da Noemi. Então você imagine o que é uma tragédia dessa assim, no contexto do Antigo Testamento, onde o homem tinha esse papel extremamente proeminente de provisão da casa, de ser o cabeça do lar, de cuidar da família no contexto administrativo, econômico, e esta mulher então se via viúva com 2 noras que também estavam viúvas. Era também comum ao Antigo Testamento, por exemplo, a mulher ficou viúva, mas ela tinha filhos adultos, esses filhos sustentar a mãe, é o óbvio da situação. Então, para Noemi, não tinha mais saída, porque ela já tinha certa idade, os filhos tinham morrido, o marido tinha morrido, ela só tinha as 2 noras. Então, você vai ver que é uma situação extremamente triste, até porque os contextos da mulher viúva na época eram contextos muito difíceis, tinham que ser sustentadas por alguém da família quando não tinha mais homens. A ela o que restava era praticamente uma situação de pedir esmola e ser sustentada pela sociedade quando a sociedade não se omitia. E em dado momento, Noemi ela chega a uma percepção tão grande de sua desgraça que ela vira para suas noras e fala o seguinte: queridas, sigam a vida de vocês, porque essa desgraça ela é minha, caiu sobre mim, e vocês não precisam ficar presas a isso porque vocês são jovens, vocês têm que casar, viver a vida de vocês. E as 2 noras, no primeiro momento, choraram demais porque elas tinham um apego emocional com a Noemi, né? Só que aí Noemi começa a insistir: minhas filhas, por que vocês querem ficar comigo? Eu não posso mais ter filhos, porque também era comum. O que seria o esperado se, no caso, Noemi tivesse outros filhos? Como morreu o marido de Ruth, o marido de Orfa, elas casariam com os outros filhos de Noemi. Mas não era esse cenário aqui que estava em jogo, né? E a própria Noemi fala assim: vocês acham que eu tenho filhos no meu ventre ainda? Ela questiona isso na Bíblia. Minhas filhas, vocês têm que ir embora. Eu sou velha demais para ter marido, sou velha demais para que eu tenha filhos, né? E além que, vamos supor que eu pudesse ter filhos, vocês iam ficar aqui esperando os meus filhos crescerem para vocês casarem? Então, Noemi estava dizendo a realidade para elas: olha, vocês estão desobrigadas de ficarem comigo. Sigam as vidas de vocês. Então, nós vamos ver que a Orfa, que era uma das noras aí de Noemi, chora muito, se despede e vai embora. Só que Ruth não. Ruth, ela tinha muito apego com Noemi e ela toma uma posição incrível para aquele contexto de época. Se fosse nos nossos dias hoje, claro que a gente está falando de contextos diferentes, mas talvez se fosse em nossos dias, a primeira coisa que a nora faria era ir embora, né? É se ver livre desse suposto peso. Aqui Ruth não. Ainda Noemi fala para Ruth: veja sua cunhada, voltou para o povo dela e para os deuses dela. E aí Ruth dá uma resposta incrível para Noemi. Ela diz o seguinte: olha, você não vai me obrigar a deixar de seguir você. Aonde quer que você vá, eu vou. Aonde você pousar, eu vou pousar também. O seu povo é o meu povo. O seu Deus é o meu Deus. Se você morrer, eu vou ser sepultada do seu lado. Aí ela fala o seguinte: que Deus me castigue. Se eu não fizer outra coisa, que a morte não seja a punição se eu vier me separar de você. Olha que coisa incrível. Olha o nível da honra e da consideração que Ruth tinha com a sogra dela. Então, quando a Noemi ela percebeu que Ruth ela estava ali intransigente sobre essa questão, que não havia mais o que se discutir sobre isso, deixou então a Ruth segui-la. E aí eles foram lá então até Belém. A Ruth e a Noemi foram até Belém. E quando elas chegaram até aquela cidade, elas tiveram aquele momento de comoção. E aí o pessoal perguntava: mas essa daqui não é a Noemi? E a Noemi falava: olha, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque o Senhor Todo-Poderoso me deu amargura. Tamanha era a tristeza. E aí Noemi continua dizendo assim: olha, quando eu saí daqui, eu era feliz, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar para essa cidade vazia. Então podem me chamar de Mara, enfim, porque o Senhor está me afligindo, né? E esse discurso, talvez a Bíblia não só lendo sem a devida profundidade e a devida devido cuidado que a gente tem que ter aqui em relação à palavra, quando você vê uma pessoa neste nível de humilhação, pedindo e explicando o porquê ela estava voltando, aceitando essa realidade a qual ela vivia, não era algo comum.
E era algo que mostrava de fato como Noemi era, sim, uma mulher muito diferente e que toda a cidade, por conta disso que Noemi tinha dito, acabou se comovendo com a história dela e acolheu ela para que ela não morresse de fome junto com a sua nora. Essa história em si, esse primeiro capítulo, embora ele seja carregado de tristeza, é uma história muito triste, nos mostra alguns valores que certamente foram perdidos no nosso convívio. Essa decisão de Ruth estar perto de sua sogra, uma decisão de estar junto com ela num momento de maior fragilidade, deixando o seu egoísmo e até mesmo seus anseios de lado para estar junto com ela, me mostra muito de um caráter cristão e me ensina muito de como nós deveríamos ser em diversas outras questões das nossas vidas, às vezes questões menos cruciais do que essa. Então eu gosto muito da leitura de Ruth, porque é um tapa na minha cara sobre humildade, sobre os princípios verdadeiramente bíblicos, de você estar perto de uma pessoa, honrar uma pessoa. Entenda bem, não estou aqui dizendo de idolatrar uma pessoa e nem ser capacho de ninguém. Estou dizendo de caminhar com aquelas pessoas que você sabe que são importantes para as nossas vidas e que seria muito importante que caminhássemos perto delas. Então a nossa reflexão inicial começa com a história tristíssima de Noemi e de Ruth, mas de um testemunho ímpar de uma mulher que reconhece a sua situação, volta para sua cidade junto com a sua nora, e de sua nora que teve uma atitude extremamente nobre e que nos ensina muito para os nossos dias.